A casa de tinta escura. O céu estava encoberto por uma névoa densa que parecia flutuar no ar como se estivesse viva. As nuvens, escuras e pesadas, se moviam lentamente, como se fossem observadas por algo que não pertencia ao mundo. Era outono e a brisa gelada carregava o cheiro de folhas mortas e um aroma inesperado, algo que não se encaixava na paisagem. As árvores, antigas e imensas, arqueavam seus galhos como se estivessem escondendo algo. A estrada que levava à vila de Lutar estava silenciosa, mas o silêncio era estranho. Não era o silêncio de uma noite tranquila, mas o silêncio que precede algo terrível. Um silêncio que parecia respirar, como se o próprio ar estivesse contendo a respiração de toda a natureza. Lucas, o homem que havia chegado ao local horas antes, sentiu um arrepio ao olhar para o horizonte. Ele não era um homem supersticioso, mas algo em seu peito dizia que estava se aproximando de um lugar que não deveria existir. Lutar era uma vila pequena, escondida nas colinas, como se alguém tivesse tentado esquecê-la. As casas eram velhas, com telhados desgastados e portas de madeira que rangiam ao vento. Havia um certo desgaste no ambiente, como se a própria terra estivesse cansada de sustentar aquela existência. As janelas das casas pareciam fechadas por medo ou por algo que não se queria ver. Lucas caminhou em direção à única casa que parecia estar mais viva do que as outras, aquela com as janelas abertas e as luzes acesas. Ele não sabia o motivo de sua visita ali. Um convite misterioso, um endereço sem nome e uma promessa de descobrir algo que poderia mudar sua vida. Mas agora, diante daquela casa, ele sentia que não estava sozinho. Algo o observava, algo que não pertencia ao mundo em que ele vivia. Enquanto subia os degraus da entrada, uma figura apareceu no meio da estrada, um homem velho, com roupas desgastadas e olhos que pareciam vazios. Ele estava de costas para Lucas, com uma postura rígida, como se estivesse esperando por algo. Lucas hesitou por um momento, mas o homem não se moveu. "Quem é você?" perguntou Lucas, a voz um pouco tímida. O homem se virou lentamente, revelando um sorriso que não parecia humano. Seus olhos estavam brilhando com uma luz estranha, quase como se estivessem cheios de estrelas. "Você veio, finalmente", disse o homem, sua voz baixa e grave, como se viesse de muito longe. Lucas não respondeu. Ele sentiu algo dentro de si se apertar, como se algo estivesse se aproximando de sua mente. O homem estendeu uma mão, mas Lucas recuou. "Não estou aqui para isso", murmurou ele, mas sua voz soou fraca. O homem sorriu mais uma vez, mas dessa vez o sorriso parecia triste. "Você não tem escolha", disse ele antes de desaparecer como se nunca tivesse existido. Lucas ficou parado na entrada da casa, olhando para a estrada vazia. Ele não conseguia se mover. Havia algo nele que o impedia de respirar, algo que parecia estar dentro dele. O coração batia forte contra seu peito, como se quisesse sair para se libertar. Ele se forçou a entrar na casa. O ar dentro era frio e úmido, como se estivesse cheio de umidade antiga. As paredes pareciam estar se movendo e a luz das lâmpadas tremia como se estivesse sendo alimentada por algo que não era eletricidade. No centro da sala havia uma mesa de madeira escura com um livro aberto sobre ela. O título estava escrito em uma linguagem que não reconhecia. Com as mãos trêmulas, Lucas se aproximou da mesa e pegou o livro. Na primeira página havia uma única frase escrita em uma caligrafia imensa e feita com uma caneta que parecia ter sido feita de tinta viva. "Eles estão aqui." O coração de Lucas acelerou. Ele não conseguia entender como uma frase tão simples poderia gerar tanta ansiedade dentro dele. Ele olhou em volta, mas a casa parecia mais escura do que antes. As sombras pareciam se mover, como se estivessem vivas. Algo estava prestes a acontecer, algo que ele não queria ver. Mas era tarde demais. A casa de tinta escura. O coração de Lucas batia com força contra seu peito. Ele não conseguia se mover. A tensão no ar parecia quase palpável, como se algo estivesse prestes a se revelar. O livro em suas mãos parecia ter um peso incomum, como se estivesse cheio de algo que não pertencia ao mundo.
Ele olhou para cima, para as paredes da sala que pareciam se fechar lentamente, como se a própria casa estivesse respirando. "Por que eu estou aqui?" perguntou ele em voz baixa, quase como se estivesse falando para si mesmo. No canto da sala, uma janela estava aberta. Lucas se virou para olhá-la. A lua brilhava com uma luz fria e prateada, mas algo estava diferente. As nuvens pareciam se mover com um propósito, como se estivessem guiadas por algo maior do que a natureza. Ele olhou para o céu novamente e sentiu uma onda de frio percorrer seu corpo. "Isso não é normal", murmurou ele, mas sua voz soou fraca. Ele se sentou na mesa, o livro ainda em suas mãos. As páginas pareciam quentes, como se estivessem vivas. Ele abriu a página seguinte com cuidado e leu. "Eles estão aqui, eles estão vindo, eles sabem que você está aqui." Lucas engoliu em seco. Ele não conseguia entender como algo tão simples poderia causar tanta inquietação dentro dele. Ele olhou para o livro novamente e, por um momento, pensou que viu suas próprias palavras escritas nele, palavras que ele nunca tinha dito em voz alta. "Isso não é possível", sussurrou ele, mas sua voz foi engolida pelo silêncio da casa. Ele se levantou e caminhou até a porta. O vento soprava com força, trazendo consigo o cheiro de folhas mortas e algo mais, algo que parecia ser um cheiro estranho, como se viesse de outro mundo. Ele abriu a porta e, por um instante, a luz da lua iluminou o caminho para fora da casa. Mas algo estava errado. O céu estava mais escuro do que antes, como se estivesse sendo engolido por uma sombra imensa. As árvores ao redor da casa pareciam mais altas do que antes, como se estivessem crescendo em um ritmo acelerado. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés, como se algo estivesse se movendo debaixo dele. "O que é isso?" perguntou ele em voz alta, mas não houve resposta. Ele se virou e olhou para a casa novamente. A luz da lâmpada dentro da sala estava se apagando lentamente, como se estivesse sendo consumida por algo que não podia ser visto. Ele não conseguia respirar. "Eu preciso sair daqui", murmurou ele, mas seu corpo não se moveu. Algo estava se aproximando dele. Ele ouviu um som baixo, quase inaudível, mas que ecoava em sua mente como uma música estranha e distorcida. Ele não conseguia entender o que estava ouvindo, mas sentia que era algo que não deveria existir no mundo. Ele se virou para a janela novamente. O céu estava cheio de estrelas, mas algo estava diferente. Elas pareciam estar se movendo em direção à casa, como se estivessem sendo atraídas por algo. "Isso não é possível", sussurrou ele novamente. Mas era tarde demais. A casa de tinta escura. O som se tornou mais alto. Era um zumbido baixo, quase como se estivesse vindo de dentro da terra. Lucas sentiu um frio intenso se espalhar por seu corpo. Ele tentou se mover, mas seus pés pareciam grudados ao chão. O som parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, uma onda de som que envolvia seu corpo como se estivesse sendo engolido por algo maior do que ele. Ele olhou para cima novamente. As estrelas pareciam estar mais próximas agora, como se estivessem se aproximando da casa. O céu estava mais escuro do que antes, como se estivesse sendo engolido por uma escuridão infinita. "Isso não é normal", murmurou ele novamente, mas sua voz foi engolida pelo som. Ele tentou se lembrar do motivo de sua vinda a lutar. O convite misterioso que havia recebido, o endereço sem nome, tudo parecia estar ligado a algo que ele não conseguia entender. Ele se lembrou do homem velho que havia visto no caminho até a casa. Seu sorriso triste e aqueles OL chinês letra que brilhavam como estrelas. "Ele sabia", sussurrou ele. Mas o que ele sabia? O som se tornou ainda mais forte. Lucas sentiu como se algo estivesse se movendo dentro de sua mente, como se estivesse sendo puxado para um mundo que não era o dele. Ele tentou se concentrar, tentou lembrar de algo que o poderia salvar, mas não havia nada. Sua mente estava em branco. "Por que eu estou aqui?", perguntou ele novamente, mas sua voz não era sua. O som ecoou dentro da casa como se estivesse respondendo. "Você veio", disse uma voz grave e distante.
Lucas sentiu um frio intenso percorrer seu corpo novamente. Ele olhou para o livro em suas mãos novamente, mas agora as páginas pareciam estar se movendo. Palavras se rearrumavam como se estivessem sendo reescritas por algo que não era humano. Eles sabem que você está aqui, sussurrou o livro. Lucas não conseguia entender o que queria dizer quem eram eles. Ele olhou para fora da janela novamente. O céu estava completamente escuro agora, como se estivesse sendo engolido por uma escuridão infinita. As árvores ao redor da casa pareciam estar se movendo, como se estivessem sendo puxadas por algo invisível. Isso não é possível, murmurou ele novamente, mas sua voz soou fraca e trêmula. O som se tornou ainda mais alto. Ele sentiu como se algo estivesse dentro de sua cabeça, como se estivesse sendo observado por algo que não podia ser visto. Ele tentou se mover novamente, mas seus pés estavam grudados ao chão como se estivessem presos por uma força invisível. Você precisa se preparar, disse a voz grave novamente. Lucas não sabia o que significava aquilo. Ele não se preparava para nada. Mas algo dentro dele dizia que havia algo a ser feito, algo que ele precisava entender antes que fosse tarde demais. Ele se forçou a olhar para o livro novamente. As páginas pareciam estar se movendo mais rápido agora, como se estivessem sendo puxadas por uma força invisível. Ele leu mais algumas páginas, mas não conseguia entender as palavras. Elas pareciam estar escritas em uma linguagem que não era humana. Eles estão aqui, repetiu o livro como se estivesse tentando dizer algo para ele. Mas o que significava isso? O som se tornou ainda mais alto. Lucas sentiu como se algo estivesse se aproximando dele. Ele não conseguia ver nada, mas sentia como se algo estivesse prestes a sair do escuro. Não, sussurrou ele novamente, mas sua voz foi engolida pelo som. O céu estava mais escuro agora. As estrelas pareciam estar se movendo em direção à casa, como se estivessem sendo atraídas por algo que não podia ser visto. Lucas sentiu como se algo estivesse dentro de sua mente, algo que ele não queria ver. Isso não é possível, murmurou ele novamente, mas sua voz não era sua. A casa de tinta escura. O som se tornou mais alto, quase inaudível, como se estivesse vindo de um lugar onde o som não deveria existir. Lucas sentiu o frio se espalhar por seu corpo como se estivesse sendo engolido por uma escuridão infinita. Ele tentou se mover novamente, mas seus pés estavam grudados ao chão como se estivessem presos por uma força invisível. Por que eu estou aqui? Perguntou ele novamente, mas sua voz soou fraca e trêmula. A voz grave que havia ouvido antes ecoou dentro da casa novamente, como se estivesse tentando dizer algo para ele. Você veio, disse a voz novamente. Lucas não entendia, porque ele havia vindo aqui. O que ele estava esperando? Ele tentou se lembrar do motivo de sua vinda a lutar. O convite misterioso que havia recebido, o endereço sem nome, tudo parecia estar ligado a algo que ele não conseguia entender. Ele se lembrou do homem velho que havia visto no caminho até a casa, seu sorriso triste e aqueles olhos que brilhavam como estrelas. Ele sabia, sussurrou ele novamente. Mas o que ele sabia? O som se tornou ainda mais alto. Lucas sentiu como se algo estivesse dentro de sua mente, como se estivesse sendo observado por algo que não podia ser visto. Ele tentou se concentrar, tentou lembrar de algo que o poderia salvar, mas não havia nada. Sua mente estava em branco. Isso não é normal, murmurou ele novamente. Ele olhou para o livro em suas mãos novamente. As páginas pareciam estar se movendo mais rápido agora, como se estivessem sendo puxadas por uma força invisível. Ele leu mais algumas páginas, mas não conseguia entender as palavras. Elas pareciam estar escritas em uma linguagem que não era humana. Eles estão aqui, repetiu o livro como se estivesse tentando dizer algo para ele. Mas o que significava isso? O som se tornou ainda mais alto. Lucas sentiu como se algo estivesse se aproximando dele. Ele não conseguia ver nada, mas sentia como se algo estivesse prestes a sair do escuro.
Não, sussurrou ele novamente, mas sua voz foi engolida pelo som. O céu estava mais escuro agora. As estrelas pareciam estar se movendo em direção à casa, como se estivessem sendo atraídas por algo que não podia ser visto. Lucas sentiu como se algo estivesse dentro de sua mente, algo que ele não queria ver. Isso não é possível, murmurou ele novamente, mas sua voz não era sua. A casa de tinta escura. O som se tornou ainda mais alto, quase inaudível, como se estivesse vindo de um lugar onde o som não deveria existir. Lucas sentiu o frio se espalhar por seu corpo, como se estivesse sendo engolido por uma escuridão infinita. Ele tentou se mover novamente, mas seus pés estavam grudados ao chão como se estivessem presos por uma força invisível. "Por que eu estou aqui?", perguntou ele novamente, mas sua voz soou fraca e trêmula. A voz grave que havia ouvido antes ecoou dentro da casa novamente, como se estivesse tentando dizer algo para ele. "Você veio", disse a voz novamente. Lucas não entendia porque ele havia vindo aqui. O que ele estava esperando? Ele tentou se lembrar do motivo de sua vinda a lutar. O convite misterioso que havia recebido, o endereço sem nome, tudo parecia estar ligado a algo que ele não conseguia entender. Ele se lembrou do homem velho que havia visto no caminho até a casa, seu sorriso triste e aqueles olhos que brilhavam como estrelas. Ele sabia, sussurrou ele novamente. Mas o que ele sabia? O som se tornou ainda mais alto. Lucas sentiu como se algo estivesse dentro de sua mente, como se estivesse sendo observado por algo que não podia ser visto. Ele tentou se concentrar, tentou lembrar de algo que o poderia salvar, mas não havia nada. Sua mente estava em branco. "Isso não é normal", murmurou ele novamente. Ele olhou para o livro em suas mãos novamente. As páginas pareciam estar se movendo mais rápido agora, como se estivessem sendo puxadas por uma força invisível. Ele leu mais algumas páginas, mas não conseguia entender as palavras. Elas pareciam estar escritas em uma linguagem que não era humana. "Eles estão aqui", repetiu o livro, como se estivesse tentando dizer algo para ele. Mas o que significava isso? O som se tornou ainda mais alto. Lucas sentiu como se algo estivesse se aproximando dele. Ele não conseguia ver nada, mas sentia como se algo estivesse prestes a sair do escuro. "Não", sussurrou ele novamente, mas sua voz foi engolida pelo som. O céu estava mais escuro agora. As estrelas pareciam estar se movendo em direção à casa, como se estivessem sendo atraídas por algo que não podia ser visto. Lucas sentiu como se algo estivesse dentro de sua mente, algo que ele não queria ver. "Isso não é possível", murmurou ele novamente, mas sua voz não era sua. A casa de tinta escura. O som se tornou ainda mais alto, quase inaudível, como se estivesse vindo de um lugar onde o som não deveria existir. Lucas sentiu o frio se espalhar por seu corpo, como se estivesse sendo engolido por uma escuridão infinita. Ele tentou se mover novamente, mas seus pés estavam grudados ao chão como se estivessem presos por uma força invisível. "Por que eu estou aqui?", perguntou ele novamente, mas sua voz soou fraca e trêmula. A voz grave que havia ouvido antes ecoou dentro da casa novamente, como se estivesse tentando dizer algo para ele. "Você veio", disse a voz novamente. Lucas não entendia porque ele havia vindo aqui. O que ele estava esperando? Ele tentou se lembrar do motivo de sua vinda a lutar. O convite misterioso que havia recebido, o endereço sem nome, tudo parecia estar ligado a algo que ele não conseguia entender. Ele se lembrou do homem velho que havia visto no caminho até a casa, seu sorriso triste e aqueles olhos que brilhavam como estrelas. Ele sabia, sussurrou ele novamente. Mas o que ele sabia? O som se tornou ainda mais alto. Lucas sentiu como se algo estivesse dentro de sua mente, como se estivesse sendo observado por algo que não podia ser visto. Ele tentou se concentrar, tentou lembrar de algo que o poderia salvar, mas não havia nada. Sua mente estava em branco. "Isso não é normal", murmurou ele novamente. Ele olhou para o livro em suas mãos novamente.
As páginas pareciam estar se movendo mais rápido agora, como se estivessem sendo puxadas por uma força invisível. Ele leu mais algumas páginas, mas não conseguia entender as palavras. Elas pareciam estar escritas em uma linguagem que não era humana. Eles estão aqui, repetiu o livro como se estivesse tentando dizer algo para ele. Mas o que significava isso? O som se tornou ainda mais alto. Lucas sentiu como se algo estivesse se aproximando dele. Ele não conseguia ver nada, mas sentia como se algo estivesse prestes a sair do escuro. Não, sussurrou ele novamente, mas sua voz foi engolida pelo som. O céu estava mais escuro agora. As estrelas pareciam estar se movendo em direção à casa, como se estivessem sendo atraídas por algo que não podia ser visto. Lucas sentiu como se algo estivesse dentro de sua mente, algo que ele não queria ver. Isso não é possível, murmurou ele novamente, mas sua voz não era sua. A casa de tinta escura. O som se tornou ainda mais alto, quase inaudível, como se estivesse vindo de um lugar onde o som não deveria existir. Lucas sentiu o frio se espalhar por seu corpo, como se estivesse sendo engolido por uma escuridão infinita. Ele tentou se mover novamente, mas seus pés estavam grudados ao chão como se estivessem presos por uma força invisível. Por que eu estou aqui? Perguntou ele novamente, mas sua voz soou fraca e trêmula. A voz grave que havia ouvido antes ecoou dentro da casa novamente, como se estivesse tentando dizer algo para ele. Você veio, disse a voz novamente. Lucas não entendia, porque ele havia vindo aqui. O que ele estava esperando? Ele tentou se lembrar do motivo de sua vinda a lutar. O convite misterioso que havia recebido, o endereço sem nome, tudo parecia estar ligado a algo que ele não conseguia entender. Ele se lembrou do homem velho que havia visto no caminho até a casa, seu sorriso triste e aqueles olhos que brilhavam como estrelas. Ele sabia, sussurrou ele novamente. Mas o que ele sabia? O som se tornou ainda mais alto. Lucas sentiu como se algo estivesse dentro de sua mente, como se estivesse sendo observado por algo que não podia ser visto. Ele tentou se concentrar, tentou lembrar de algo que o poderia salvar, mas não havia nada. Sua mente estava em branco. Isso não é normal, murmurou ele novamente. Ele olhou para o livro em suas mãos novamente. As páginas pareciam estar se movendo mais rápido agora, como se estivessem sendo puxadas por uma força invisível. Ele leu mais algumas páginas, mas não conseguia entender as palavras. Elas pareciam estar escritas em uma linguagem que não era humana. Eles estão aqui, repetiu o livro como se estivesse tentando dizer algo para ele. Mas o que significava isso? O som se tornou ainda mais alto. Lucas sentiu como se algo estivesse se aproximando dele. Ele não conseguia ver nada, mas sentia como se algo estivesse prestes a sair do escuro. Não, sussurrou ele novamente, mas sua voz foi engolida pelo som. O céu estava mais escuro agora. As estrelas pareciam estar se movendo em direção à casa, como se estivessem sendo atraídas por algo que não podia ser visto. Lucas sentiu como se algo estivesse dentro de sua mente, algo que ele não queria ver. Isso não é possível, murmurou ele novamente, mas sua voz não era sua. A casa de tinta escura. O som se tornou ainda mais alto, quase inaudível, como se estivesse vindo de um lugar onde o som não deveria existir. Lucas sentiu o frio se espalhar por seu corpo, como se estivesse sendo engolido por uma escuridão infinita. Ele tentou se mover novamente, mas seus pés estavam grudados ao chão como se estivessem presos por uma força invisível. Por que eu estou aqui? Perguntou ele novamente, mas sua voz soou fraca e trêmula. A voz grave que havia ouvido antes ecoou dentro da casa novamente, como se estivesse tentando dizer algo para ele. Você veio, disse a voz novamente. Lucas não entendia, porque ele havia vindo aqui. O que ele estava esperando? Ele tentou se lembrar do motivo de sua vinda a lutar. O convite misterioso que havia recebido, o endereço sem nome, tudo parecia estar ligado a algo que ele não conseguia entender. Ele se lembrou do homem velho que havia visto no caminho até a casa,
seu sorriso triste e aqueles olumes que brilhavam como estrelas. Ele sabia, sussurrou ele novamente. Mas o que ele sabia? O som se tornou ainda mais alto. Lucas sentiu como se algo estivesse dentro de sua mente, como se estivesse sendo observado por algo que não podia ser visto. Ele tentou se concentrar, tentou lembrar de algo que o poderia salvar, mas não havia nada. Sua mente estava em branco. Isso não é normal, murmurou ele novamente. Ele olhou para o livro em suas mãos novamente. As páginas pareciam estar se movendo mais rápido agora, como se estivessem sendo puxadas por uma força invisível. Ele leu mais algumas páginas, mas não conseguia entender as palavras. Elas pareciam estar escritas em uma linguagem que não era humana. Eles estão aqui, repetiu o livro como se estivesse tentando dizer algo para ele. Mas o que significava isso? O som se tornou ainda mais alto. Lucas sentiu como se algo estivesse se aproximando dele. Ele não conseguia ver nada, mas sentia como se algo estivesse prestes a sair do escuro. Não, sussurrou ele novamente, mas sua voz foi engolida pelo som. O céu estava mais escuro agora. As estrelas pareciam estar se movendo em direção à casa, como se estivessem sendo atraídas por algo que não podia ser visto. Lucas sentiu como se algo estivesse dentro de sua mente, algo que ele não queria ver. Isso não é possível, murmurou ele novamente, mas sua voz não era sua. A casa de tinta escura. O som se tornou ainda mais alto, quase inaudível, como se estivesse vindo de um lugar onde o som não deveria existir. Lucas sentiu o frio se espalhar por seu corpo, como se estivesse sendo engolido por uma escuridão infinita. Ele tentou se mover novamente, mas seus pés estavam grudados ao chão como se estivessem presos por uma força invisível. Por que eu estou aqui? Perguntou ele novamente, mas sua voz soou fraca e trêmula. A voz grave que havia ouvido antes ecoou dentro da casa novamente, como se estivesse tentando dizer algo para ele. Você veio, disse a voz novamente. Lucas não entendia, porque ele havia vindo aqui. O que ele estava esperando? Ele tentou se lembrar do motivo de sua vinda a lutar. O convite misterioso que havia recebido, o endereço sem nome, tudo parecia estar ligado a algo que ele não conseguia entender. Ele se lembrou do homem velho que havia visto no caminho até a casa, seu sorriso triste e aqueles olhos que brilhavam como estrelas. Ele sabia, sussurrou ele novamente. Mas o que ele sabia? O som se tornou ainda mais alto. Lucas sentiu como se algo estivesse dentro de sua mente, como se estivesse sendo observado por algo que não podia ser visto. Ele tentou se concentrar, tentou lembrar de algo que o poderia salvar, mas não havia nada. Sua mente estava em branco. Isso não é normal, murmurou ele novamente. Ele olhou para o livro em suas mãos novamente. As páginas pareciam estar se movendo mais rápido agora, como se estivessem sendo puxadas por uma força invisível. Ele leu mais algumas páginas, mas não conseguia entender as palavras. Elas pareciam estar escritas em uma linguagem que não era humana. Eles estão aqui, repetiu o livro como se estivesse tentando dizer algo para ele. Mas o que significava isso? O som se tornou ainda mais alto. Lucas sentiu como se algo estivesse se aproximando dele. Ele não conseguia ver nada, mas sentia como se algo estivesse prestes a sair do escuro. Não, sussurrou ele novamente, mas sua voz foi engolida pelo som. O céu estava mais escuro agora. As estrelas pareciam estar se movendo em direção à casa, como se estivessem sendo atraídas por algo que não podia ser visto. Lucas sentiu como se algo estivesse dentro de sua mente, algo que ele não queria ver. Isso não é possível, murmurou ele novamente, mas sua voz não era sua. A casa de tinta escura. O som se tornou ainda mais alto, quase inaudível, como se estivesse vindo de um lugar onde o som não deveria existir. Lucas sentiu o frio se espalhar por seu corpo, como se estivesse sendo engolido por uma escuridão infinita. Ele tentou se mover novamente, mas seus pés estavam grudados ao chão como se estivessem presos por uma força invisível.
Por que eu estou aqui? Perguntou ele novamente, mas sua voz soou fraca e trêmula. A voz grave que havia ouvido antes ecoou dentro da casa novamente, como se estivesse tentando dizer algo para ele. Você veio, disse a voz novamente. Lucas não entendia, porque ele havia vindo aqui. O que ele estava esperando? Ele tentou se lembrar do motivo de sua vinda a lutar. O convite misterioso que havia recebido, o endereço sem nome, tudo parecia estar ligado a algo que ele não conseguia entender. Ele se lembrou do homem velho que havia visto no caminho até a casa, seu sorriso triste e aqueles olhos que brilhavam como estrelas. Ele sabia, sussurrou ele novamente. Mas o que ele sabia? O som se tornou ainda mais alto. Lucas sentiu como se algo estivesse dentro de sua mente, como se estivesse sendo observado por algo que não podia ser visto. Ele tentou se concentrar, tentou lembrar de algo que o poderia salvar, mas não havia nada. Sua mente estava em branco. Isso não é normal, murmurou ele novamente. Ele olhou para o livro em suas mãos novamente. As páginas pareciam estar se movendo mais rápido agora, como se estivessem sendo puxadas por uma força invisível. Ele leu mais algumas páginas, mas não conseguia entender as palavras. Elas pareciam estar escritas em uma linguagem que não era humana. Eles estão aqui, repetiu o livro, como se estivesse tentando dizer algo para ele. Mas o que significava isso? O som se tornou ainda mais alto. Lucas sentiu como se algo estivesse se aproximando dele. Ele não conseguia ver nada, mas sentia como se algo estivesse prestes a sair do escuro. Não, sussurrou ele novamente, mas sua voz foi engolida pelo som. O céu estava mais escuro agora. As estrelas pareciam estar se movendo em direção à casa, como se estivessem sendo atraídas por algo que não podia ser visto. Lucas sentiu como se algo estivesse dentro de sua mente, algo que ele não queria ver. Isso não é possível, murmurou ele novamente, mas sua voz não era sua. A casa de tinta escura. O som se tornou ainda mais alto, quase inaudível, como se estivesse vindo de um lugar onde o som não deveria existir. Lucas sentiu o frio se espalhar por seu corpo, como se estivesse sendo engolido por uma escuridão infinita. Ele tentou se mover novamente, mas seus pés estavam grudados ao chão como se estivessem presos por uma força invisível. Por que eu estou aqui? Perguntou ele novamente, mas sua voz soou fraca e trêmula. A voz grave que havia ouvido antes ecoou dentro da casa novamente, como se estivesse tentando dizer algo para ele. Você veio, disse a voz novamente. Lucas não entendia, porque ele havia vindo aqui. O que ele estava esperando? Ele tentou se lembrar do motivo de sua vinda a lutar. O convite misterioso que havia recebido, o endereço sem nome, tudo parecia estar ligado a algo que ele não conseguia entender. Ele se lembrou do homem velho que havia visto no caminho até a casa, seu sorriso triste e aqueles olbeins que brilhavam como estrelas. Ele sabia, sussurrou ele novamente. Mas o que ele sabia? O som se tornou ainda mais alto. Lucas sentiu como se algo estivesse dentro de sua mente, como se estivesse sendo observado por algo que não podia ser visto. Ele tentou se concentrar, tentou lembrar de algo que o poderia salvar, mas não havia nada. Sua mente estava em branco. Isso não é normal, murmurou ele novamente. Ele olhou para o livro em suas mãos novamente. As páginas pareciam estar se movendo mais rápido agora, como se estivessem sendo puxadas por uma força invisível. Ele leu mais algumas páginas, mas não conseguia entender as palavras. Elas pareciam estar escritas em uma linguagem que não era humana. Eles estão aqui, repetiu o livro, como se estivesse tentando dizer algo para ele. Mas o que significava isso? O som se tornou ainda mais alto. Lucas sentiu como se algo estivesse se aproximando dele. Ele não conseguia ver nada, mas sentia como se algo estivesse prestes a sair do escuro. Não, sussurrou ele novamente, mas sua voz foi engolida pelo som. O céu estava mais escuro agora. As estrelas pareciam estar se movendo em direção à casa, como se estivessem sendo atraídas por algo que não podia ser visto.
Lucas sentiu como se algo estivesse dentro de sua mente, algo que ele não queria ver. Isso não é possível, murmurou ele novamente, mas sua voz não era sua. A casa de tinta escura. O som se tornou ainda mais alto, quase inaudível, como se estivesse vindo de um lugar onde o som não deveria existir. Lucas sentiu o frio se espalhar por seu corpo, como se estivesse sendo engolido por uma escuridão infinita. Ele tentou se mover novamente, mas seus pés estavam grudados ao chão como se estivessem presos por uma força invisível. "Por que eu estou aqui?" perguntou ele novamente, mas sua voz soou fraca e trêmula. A voz grave que havia ouvido antes ecoou dentro da casa novamente, como se estivesse tentando dizer algo para ele. "Você veio", disse a voz novamente. Lucas não entendia, porque ele havia vindo aqui. O que ele estava esperando? Ele tentou se lembrar do motivo de sua vinda a lutar. O convite misterioso que havia recebido, o endereço sem nome, tudo parecia estar ligado a algo que ele não conseguia entender. Ele se lembrou do homem velho que havia visto no caminho até a casa, seu sorriso triste e aqueles olhos que brilhavam como estrelas. Ele sabia, sussurrou ele novamente. Mas o que ele sabia? O som se tornou ainda mais alto. Lucas sentiu como se algo estivesse dentro de sua mente, como se estivesse sendo observado por algo que não podia ser visto. Ele tentou se concentrar, tentou lembrar de algo que o poderia salvar, mas não havia nada. Sua mente estava em branco. "Isso não é normal", murmurou ele novamente. Ele olhou para o livro em suas mãos novamente. As páginas pareciam estar se movendo mais rápido agora, como se estivessem sendo puxadas por uma força invisível. Ele leu mais algumas páginas, mas não conseguia entender as palavras. Elas pareciam estar escritas em uma linguagem que não era humana. "Eles estão aqui", repetiu o livro, como se estivesse tentando dizer algo para ele. Mas o que significava isso? O som se tornou ainda mais alto. Lucas sentiu como se algo estivesse se aproximando dele. Ele não conseguia ver nada, mas sentia como se algo estivesse prestes a sair do escuro. "Não", sussurrou ele novamente, mas sua voz foi engolida pelo som. O céu estava mais escuro agora. As estrelas pareciam estar se movendo em direção à casa, como se estivessem sendo atraídas por algo que não podia ser visto. Lucas sentiu como se algo estivesse dentro de sua mente, algo que ele não queria ver. "Isso não é possível", murmurou ele novamente, mas sua voz não era sua. A casa de tinta escura. O som se tornou ainda mais alto, quase inaudível, como se estivesse vindo de um lugar onde o som não deveria existir. Lucas sentiu o frio se espalhar por seu corpo, como se estivesse sendo engolido por uma escuridão infinita. Ele tentou se mover novamente, mas seus pés estavam grudados ao chão como se estivessem presos por uma força invisível. "Por que eu estou aqui?" perguntou ele novamente, mas sua voz soou fraca e trêmula. A voz grave que havia ouvido antes ecoou dentro da casa novamente, como se estivesse tentando dizer algo para ele. "Você veio", disse a voz novamente. Lucas não entendia, porque ele havia vindo aqui. O que ele estava esperando? Ele tentou se lembrar do motivo de sua vinda a lutar. O convite misterioso que havia recebido, o endereço sem nome, tudo parecia estar ligado a algo que ele não conseguia entender. Ele se lembrou do homem velho que havia visto no caminho até a casa, seu sorriso triste e aqueles olhos que brilhavam como estrelas. Ele sabia, sussurrou ele novamente. Mas o que ele sabia? O som se tornou ainda mais alto. Lucas sentiu como se algo estivesse dentro de sua mente, como se estivesse sendo observado por algo que não podia ser visto. Ele tentou se concentrar, tentou lembrar de algo que o poderia salvar, mas não havia nada. Sua mente estava em branco. "Isso não é normal", murmurou ele novamente. Ele olhou para o livro em suas mãos novamente. As páginas pareciam estar se movendo mais rápido agora, como se estivessem sendo puxadas por uma força invisível. Ele leu mais algumas páginas, mas não conseguia entender as palavras. Elas pareciam estar escritas em uma linguagem que não era humana.
Eles estão aqui, repetiu o livro como se estivesse tentando dizer algo para ele. Mas o que significava isso? O som se tornou ainda mais alto. Lucas sentiu como se algo estivesse se aproximando dele. Ele não conseguia ver nada, mas sentia como se algo estivesse prestes a sair do escuro. Não, sussurrou ele novamente, mas sua voz foi engolida pelo som. O céu estava mais escuro agora. As estrelas pareciam estar se movendo em direção à casa, como se estivessem sendo atraídas por algo que não podia ser visto. Lucas sentiu como se algo estivesse dentro de sua mente, algo que ele não queria ver. Isso não é possível, murmurou ele novamente, mas sua voz não era sua. A casa de tinta escura. O som se tornou ainda mais alto, quase inaudível, como se estivesse vindo de um lugar onde o som não deveria existir. Lucas sentiu o frio se espalhar por seu corpo, como se estivesse sendo engolido por uma escuridão infinita. Ele tentou se mover novamente, mas seus pés estavam grudados ao chão como se estivessem presos por uma força invisível. "Por que eu estou aqui?" perguntou ele novamente, mas sua voz soou fraca e trêmula. A voz grave que havia ouvido antes ecoou dentro da casa novamente, como se estivesse tentando dizer algo para ele. "Você veio", disse a voz novamente. Lucas não entendia, porque ele havia vindo aqui. O que ele estava esperando? Ele tentou se lembrar do motivo de sua vinda a lutar. O convite misterioso que havia recebido, o endereço sem nome, tudo parecia estar ligado a algo que ele não conseguia entender. Ele se lembrou do homem velho que havia visto no caminho até a casa, seu sorriso triste e aqueles olhos que brilhavam como estrelas. Ele sabia, sussurrou ele novamente. Mas o que ele sabia? O som se tornou ainda mais alto. Lucas sentiu como se algo estivesse dentro de sua mente, como se estivesse sendo observado por algo que não podia ser visto. Ele tentou se concentrar, tentou lembrar de algo que o poderia salvar, mas não havia nada. Sua mente estava em branco. "Isso não é normal", murmurou ele novamente. Ele olhou para o livro em suas mãos novamente. As páginas pareciam estar se movendo mais rápido agora, como se estivessem sendo puxadas por uma força invisível. Ele leu mais algumas páginas, mas não conseguia entender as palavras. Elas pareciam estar escritas em uma linguagem que não era humana. "Eles estão aqui", repetiu o livro como se estivesse tentando dizer algo para ele. Mas o que significava isso? O som se tornou ainda mais alto. Lucas sentiu como se algo estivesse se aproximando dele. Ele não conseguia ver nada, mas sentia como se algo estivesse prestes a sair do escuro. "Não", sussurrou ele novamente, mas sua voz foi engolida pelo som. O céu estava mais escuro agora. As estrelas pareciam estar se movendo em direção à casa, como se estivessem sendo atraídas por algo que não podia ser visto. Lucas sentiu como se algo estivesse dentro de sua mente, algo que ele não queria ver. "Isso não é possível", murmurou ele novamente, mas sua voz não era sua. A casa de tinta escura. O som se tornou ainda mais alto, quase inaudível, como se estivesse vindo de um lugar onde o som não deveria existir. Lucas sentiu o frio se espalhar por seu corpo, como se estivesse sendo engolido por uma escuridão infinita. Ele tentou se mover novamente, mas seus pés estavam grudados ao chão como se estivessem presos por uma força invisível. "Por que eu estou aqui?" perguntou ele novamente, mas sua voz soou fraca e trêmula. A voz grave que havia ouvido antes ecoou dentro da casa novamente, como se estivesse tentando dizer algo para ele. "Você veio", disse a voz novamente. Lucas não entendia, porque ele havia vindo aqui. O que ele estava esperando? Ele tentou se lembrar do motivo de sua vinda a lutar. O convite misterioso que havia recebido, o endereço sem nome, tudo parecia estar ligado a algo que ele não conseguia entender. Ele se lembrou do homem velho que havia visto no caminho até a casa, seu sorriso triste e aqueles olhos que brilhavam como estrelas. Ele sabia, sussurrou ele novamente. Mas o que ele sabia? O som se tornou ainda mais alto.
Lucas sentiu como se algo estivesse dentro de sua mente, como se estivesse sendo observado por algo que não podia ser visto. Ele tentou se concentrar, tentou lembrar de algo que o poderia salvar, mas não havia nada. Sua mente estava em branco. Isso não é normal, murmurou ele novamente. Ele olhou para o livro em suas mãos novamente. As páginas pareciam estar se movendo mais rápido agora, como se estivessem sendo puxadas por uma força invisível. Ele leu mais algumas páginas, mas não conseguia entender as palavras. Elas pareciam estar escritas em uma linguagem que não era humana. Eles estão aqui, repetiu o livro como se estivesse tentando dizer algo para ele. Mas o que significava isso? O som se tornou ainda mais alto. Lucas sentiu como se algo estivesse se aproximando dele. Ele não conseguia ver nada, mas sentia como se algo estivesse prestes a sair do escuro. Não, sussurrou ele novamente, mas sua voz foi engolida pelo som. O céu estava mais escuro agora. As estrelas pareciam estar se movendo em direção à casa, como se estivessem sendo atraídas por algo que não podia ser visto. Lucas sentiu como se algo estivesse dentro de sua mente, algo que ele não queria ver. Isso não é possível, murmurou ele novamente, mas sua voz não era sua. A casa de tinta escura. O som se tornou ainda mais alto, quase inaudível, como se estivesse vindo de um lugar onde o som não deveria existir. Lucas sentiu o frio se espalhar por seu corpo, como se estivesse sendo engolido por uma escuridão infinita. Ele tentou se mover novamente, mas seus pés estavam grudados ao chão como se estivessem presos por uma força invisível. Por que eu estou aqui? Perguntou ele novamente, mas sua voz soou fraca e trêmula. A voz grave que havia ouvido antes ecoou dentro da casa novamente, como se estivesse tentando dizer algo para ele. Você veio, disse a voz novamente. Lucas não entendia. Porque ele havia vindo aqui. O que ele estava esperando? Ele tentou se lembrar do motivo de sua vinda a lutar. O convite misterioso que havia recebido, o endereço sem nome, tudo parecia estar ligado a algo que ele não conseguia entender. Ele se lembrou do homem velho que havia visto no caminho até a casa, seu sorriso triste e aqueles olhos que brilhavam como estrelas. Ele sabia, sussurrou ele novamente. Mas o que ele sabia? O som se tornou ainda mais alto. Lucas sentiu como se algo estivesse dentro de sua mente, como se estivesse sendo observado por algo que não podia ser visto. Ele tentou se concentrar, tentou lembrar de algo que o poderia salvar, mas não havia nada. Sua mente estava em branco. Isso não é normal, murmurou ele novamente. Ele olhou para o livro em suas mãos novamente. As páginas pareciam estar se movendo mais rápido agora, como se estivessem sendo puxadas por uma força invisível. Ele leu mais algumas páginas, mas não conseguia entender as palavras. Elas pareciam estar escritas em uma linguagem que não era humana. Eles estão aqui, repetiu o livro como se estivesse tentando dizer algo para ele. Mas o que significava isso? O som se tornou ainda mais alto. Lucas sentiu como se algo estivesse se aproximando dele. Ele não conseguia ver nada, mas sentia como se algo estivesse prestes a sair do escuro. Não, sussurrou ele novamente, mas sua voz foi engolida pelo som. O céu estava mais escuro agora. As estrelas pareciam estar se movendo em direção à casa, como se estivessem sendo atraídas por algo que não podia ser visto. Lucas sentiu como se algo estivesse dentro de sua mente, algo que ele não queria ver. Isso não é possível, murmurou ele novamente, mas sua voz não era sua. A casa de tinta escura. O som se tornou ainda mais alto, quase inaudível, como se estivesse vindo de um lugar onde o som não deveria existir. Lucas sentiu o frio se espalhar por seu corpo, como se estivesse sendo engolido por uma escuridão infinita. Ele tentou se mover novamente, mas seus pés estavam grudados ao chão como se estivessem presos por uma força invisível. Por que eu estou aqui? Perguntou ele novamente, mas sua voz soou fraca e trêmula. A voz grave que havia ouvido antes ecoou dentro da casa novamente, como se estivesse tentando dizer algo para ele.
Você veio, disse a voz novamente. Lucas não entendia, porque ele havia vindo aqui. O que ele estava esperando? Ele tentou se lembrar do motivo de sua vinda a lutar. O convite misterioso que havia recebido, o endereço sem nome, tudo parecia estar ligado a algo que ele não conseguia entender. Ele se lembrou do homem velho que havia visto no caminho até a casa, seu sorriso triste e aqueles olhos que brilhavam como estrelas. Ele sabia, sussurrou ele novamente. Mas o que ele sabia? O som se tornou ainda mais alto. Lucas sentiu como se algo estivesse dentro de sua mente, como se estivesse sendo observado por algo que não podia ser visto. Ele tentou se concentrar, tentou lembrar de algo que o poderia salvar, mas não havia nada. Sua mente estava em branco. Isso não é normal, murmurou ele novamente. Ele olhou para o livro em suas mãos novamente. As páginas pareciam estar se movendo mais rápido agora, como se estivessem sendo puxadas por uma força invisível. Ele leu mais algumas páginas, mas não conseguia entender as palavras. Elas pareciam estar escritas em uma linguagem que não era humana. Eles estão aqui, repetiu o livro, como se estivesse tentando dizer algo para ele. Mas o que significava isso? O som se tornou ainda mais alto. Lucas sentiu como se algo estivesse se aproximando dele. Ele não conseguia ver nada, mas sentia como se algo estivesse prestes a sair do escuro. Não, sussurrou ele novamente, mas sua voz foi engolida pelo som. O céu estava mais escuro agora. As estrelas pareciam estar se movendo em direção à casa, como se estivessem sendo atraídas por algo que não podia ser visto. Lucas sentiu como se algo estivesse dentro de sua mente, algo que ele não queria ver. Isso não é possível, murmurou ele novamente, mas sua voz não era sua. A casa de tinta escura. O som se tornou ainda mais alto, quase inaudível, como se estivesse vindo de um lugar onde o som não deveria existir. Lucas sentiu o frio se espalhar por seu corpo, como se estivesse sendo engolido por uma escuridão infinita. Ele tentou se mover novamente, mas seus pés estavam grudados ao chão como se estivessem presos por uma força invisível. "Por que eu estou aqui?" perguntou ele novamente, mas sua voz soou fraca e trêmula. A voz grave que havia ouvido antes ecoou dentro da casa novamente, como se estivesse tentando dizer algo para ele. "Você veio", disse a voz novamente. Lucas não entendia, porque ele havia vindo aqui. O que ele estava esperando? Ele tentou se lembrar do motivo de sua vinda a lutar. O convite misterioso que havia recebido, o endereço sem nome, tudo parecia estar ligado a algo que ele não conseguia entender. Ele se lembrou do homem velho que havia visto no caminho até a casa, seu sorriso triste e aqueles olhos que brilhavam como estrelas. Ele sabia, sussurrou ele novamente. Mas o que ele sabia? O som se tornou ainda mais alto. Lucas sentiu como se algo estivesse dentro de sua mente, como se estivesse sendo observado por algo que não podia ser visto. Ele tentou se concentrar, tentou lembrar de algo que o poderia salvar, mas não havia nada. Sua mente estava em branco. Isso não é normal, murmurou ele novamente. Ele olhou para o livro em suas mãos novamente. As páginas pareciam estar se movendo mais rápido agora, como se estivessem sendo puxadas por uma força invisível. Ele leu mais algumas páginas, mas não conseguia entender as palavras. Elas pareciam estar escritas em uma linguagem que não era humana. Eles estão aqui, repetiu o livro, como se estivesse tentando dizer algo para ele. Mas o que significava isso? O som se tornou ainda mais alto. Lucas sentiu como se algo estivesse se aproximando dele. Ele não conseguia ver nada, mas sentia como se algo estivesse prestes a sair do escuro. "Não", sussurrou ele novamente, mas sua voz foi engolida pelo som. O céu estava mais escuro agora. As estrelas pareciam estar se movendo em direção à casa, como se estivessem sendo atraídas por algo que não podia ser visto. Lucas sentiu como se algo estivesse dentro de sua mente, algo que ele não queria ver. "Isso não é possível", murmurou ele novamente, mas sua voz não era sua. A casa de tinta escura.
O som se tornou ainda mais alto, quase inaudível, como se estivesse vindo de um lugar onde o som não deveria existir. Lucas sentiu o frio se espalhar por seu corpo, como se estivesse sendo engolido por uma escuridão infinita. Ele tentou se mover novamente, mas seus pés estavam grudados ao chão como se estivessem presos por uma força invisível. "Por que eu estou aqui?", perguntou ele novamente, mas sua voz soou fraca e trêmula. A voz grave que havia ouvido antes ecoou dentro da casa novamente, como se estivesse tentando dizer algo para ele. "Você veio", disse a voz novamente. Lucas não entendia, porque ele havia vindo aqui. O que ele estava esperando? Ele tentou se lembrar do motivo de sua vinda a lutar. O convite misterioso que havia recebido, o endereço sem nome, tudo parecia estar ligado a algo que ele não conseguia entender. Ele se lembrou do homem velho que havia visto no caminho até a casa, seu sorriso triste e aqueles olhos que brilhavam como estrelas. Ele sabia, sussurrou ele novamente. Mas o que ele sabia? O som se tornou ainda mais alto. Lucas sentiu como se algo estivesse dentro de sua mente, como se estivesse sendo observado por algo que não podia ser visto. Ele tentou se concentrar, tentou lembrar de algo que o poderia salvar, mas não havia nada. Sua mente estava em branco. "Isso não é normal", murmurou ele novamente. Ele olhou para o livro em suas mãos novamente. As páginas pareciam estar se movendo mais rápido agora, como se estivessem sendo puxadas por uma força invisível. Ele leu mais algumas páginas, mas não conseguia entender as palavras. Elas pareciam estar escritas em uma linguagem que não era humana. "Eles estão aqui", repetiu o livro, como se estivesse tentando dizer algo para ele. Mas o que significava isso? O som se tornou ainda mais alto. Lucas sentiu como se algo estivesse se aproximando dele. Ele não conseguia ver nada, mas sentia como se algo estivesse prestes a sair do escuro. "Não", sussurrou ele novamente, mas sua voz foi engolida pelo som. O céu estava mais escuro agora. As estrelas pareciam estar se movendo em direção à casa, como se estivessem sendo atraídas por algo que não podia ser visto. Lucas sentiu como se algo estivesse dentro de sua mente, algo que ele não queria ver. "Isso não é possível", murmurou ele novamente, mas sua voz não era sua. A casa de tinta escura. O som se tornou ainda mais alto, quase inaudível, como se estivesse vindo de um lugar onde o som não deveria existir. Lucas sentiu o frio se espalhar por seu corpo, como se estivesse sendo engolido por uma escuridão infinita. Ele tentou se mover novamente, mas seus pés estavam grudados ao chão como se estivessem presos por uma força invisível. "Por que eu estou aqui?", perguntou ele novamente, mas sua voz soou fraca e trêmula. A voz grave que havia ouvido antes ecoou dentro da casa novamente, como se estivesse tentando dizer algo para ele. "Você veio", disse a voz novamente. Lucas não entendia, porque ele havia vindo aqui. O que ele estava esperando? Ele tentou se lembrar do motivo de sua vinda a lutar. O convite misterioso que havia recebido, o endereço sem nome, tudo parecia estar ligado a algo que ele não conseguia entender.